E aí pessoal, tudo bem? Continuando a parte de quadriláteros agora, vamos falar dos quadriláteros notáveis, tá? São conjuntos de quadriláteros que têm nomes especiais. Começando com o paralelogramo. O que é um paralelogramo, pessoal? Ó, paralelo. O que são retas paralelas? São aquelas que nunca vão se cruzar. Então, um paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados opostos e paralelos entre si. O que é lado oposto mesmo? Um está enxergando o outro. Então, se você olhar aqui, os lados AB e DC, eles são opostos e também são paralelos. Um está do lado do outro. Legal. E se você olhar o lado AD e o lado BC, ambos também são paralelos. E ele tem uma propriedade bem legal, o paralelogramo, pessoal. Os lados opostos, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, certo? Bom, o lado AB é a base do paralelogramo. Por que a base? Porque é onde ele está apoiado, beleza? Você pode falar também que o CD é uma base, mas na nossa representação aqui a gente considera o primeiro lado que aparece na figura como sendo a base, certo? E o segmento DE é a altura do paralelogramo, relativa à base AB. Se eu tivesse considerando a base DC, pessoal, a minha altura relativa teria que ser quem aqui no caso? Ela estaria aqui mais ou menos, um ponto F, beleza? E lembra que a altura sempre é perpendicular à base. Então, o segmento DE é a altura do paralelogramo. Agora, vamos considerar os ângulos, tá? O ângulo BAD, ó, o ângulo BAD, este ângulo aqui, ó. E ele está enxergando qual ângulo? O BCD, ó. Então, esses ângulos são opostos, um está enxergando o outro. A mesma coisa aqui, se eu olhar o ângulo ADC, ele vai estar enxergando o ângulo ABC, beleza? E também tem uma propriedade. Assim como os lados paralelos são congruentes, os ângulos opostos também são congruentes. Então, você tem que esse ângulo é igual a este aqui e este ângulo é igual a este aqui. Então, lembra disso. Ângulos opostos e um paralelogramo também são congruentes. E o que era traçar a diagonal, pessoal? A diagonal é um segmento que vai do vértice ao outro, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Com o tempo eu ganho firmeza na mão e consigo mexer essa canetinha aqui direito da mesa digitalizadora, tá? Essa é a diagonal, ela vai de um vértice ao outro. Diagonal de um quadrilátero tem sempre duas diagonais. E no paralelogramo, pessoal, a diagonal, elas vão sempre se interceptar, ou seja, elas sempre vão se encontrar no ponto médio. Guarda isso, tá? Diagonais sempre no ponto médio. E para qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre é 360. Olha lá. Não esquece disso, tá bom? As diagonais sempre se interceptam no ponto médio. Bom, um paralelogramo ele pode ser dividido em três figuras. Ele pode ser um losango. O que é um losango? O losango são os paralelogramos que têm os lados congruentes, todos os lados com a mesma medida. Ó. Pera aí, eu conheço uma figura que tem quatro lados com a mesma medida. Aguenta aí que eu já falo. Retângulo. Retângulo, pessoal, é um paralelogramo que tem os quatro ângulos medindo 90 graus, ou seja, os quatro ângulos internos da figura vão ser ângulos retos. Pô, eu conheço uma figura também que tem quatro ângulos de 90 graus. Essa figura que tem os lados, os quatro lados congruentes e os quatro ângulos retos é o quadrado. Então eu tenho aqui uma junção, pessoal. O quadrado ele é a única figura geométrica que é duas ao mesmo tempo. Ele é um losango e ele é o retângulo. Beleza? Por que ele é losango? Porque tem os quatro lados congruentes.
com a mesma medida. E no retângulo porque tem os ângulos de 90 graus, certo? Para quem não se recorda, o losango é o amarelinho da bandeira do Brasil. Ah lá, então dá para você responder a pergunta aqui, ver se o menino acertou ou não. Ela está falando que todo quadrado é um retângulo e um losango. Aí o menino acha que não. O menino está certo ou está errado? Como eu disse lá para vocês que o quadrado ele é um losango porque tem os 4 lados iguais e é um retângulo porque tem os 4 ângulos de 90 graus, logo a fala da menina é verdadeira. E o menino, o que ele fez? Ele errou, porque a resposta é sim. Beleza? Bom, a outra figura que existe é um trapézio. Trapézio é essa figurinha aqui, ó. Trapézio só tem um par de lados paralelos, tá? Ele é diferente do paralelogramo por causa disso. Ele só tem um par de lados que são paralelos. No trapézio, ele tem duas bases. A base maior, que aqui no caso é a B, e a base menor, que é o CD, certo? A altura, ela relativa à base AB é o segmento DE, e ela é perpendicular. E, pessoal, aqui não vale dizer que os ângulos são congruentes, os ângulos opostos. Aqui vale essa propriedade, que o ângulo BAD, este ângulo aqui, e o ângulo ADC, ou seja, esse aqui, eles são suplementares. O que é ser suplementar? Somados, eles vão valer 180 graus. Então, se eu disser que aqui é o ângulo, vamos chamar aqui de A, né? E aqui vamos chamar de ângulo D. Então, o ângulo A mais o ângulo D dá 180 graus. A mesma coisa vale para o ângulo ABC, que é esse carinha aqui, e este ângulo aqui, ó. Certo? A soma dos dois também vai dar 180 graus. E também tem duas diagonais. É ligar o A com o C e o D com o B. E as diagonais não vão se interceptar no ponto médio aqui do trapézio, tá bom? E continua valendo. Qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre é 360. Assim como os paralelogramos, os trapézios são divididos em três. O trapézio isósceles, que tem dois lados com a mesma medida. O trapézio escaleno, que não tem nenhum lado igual. E o trapézio retângulo, que tem dois ângulos retos. Beleza? Então agora vamos responder esse exercício aqui, ó. O que ele fala para você? Determine o valor de x e y nos paralelogramos. Então ele afirmou que essas duas figuras são paralelogramos. Olhando aqui a figura, você tem que o 2x e o x mais 70 são ângulos opostos, não é isso? E eu acabei de ver que em um paralelogramo, ângulos opostos são congruentes. Então você vem aqui e escreve que o 2x é igual a x mais 70. Resolvendo a equação, mandando o x para lá, ele vai subtraindo, você chega que o x é igual a 70. Beleza, tirei um ângulo já. Como que eu vou descobrir o valor do y agora? Ó, eu não tenho o valor do x, o x vale 70. Então, 2x vão valer 140. Aqui, 70 mais 70 também dá 140. O y está enxergando este ângulo, então eles são opostos, consequentemente são congruentes. Agora eu vou usar a relação lá, que é a soma dos quatro ângulos dá 360. Então eu vou escrever aqui 140 mais y mais 140 mais y tem que dar 360. Pessoal, já ganhando tempo aqui, ó, fica 2y igual a 360 menos 280. Quanto que é 360 menos 280, pessoal? Bom, vamos fazer a continha. 0, 8 para 16 é 8. Então aqui dá
80 dividido por 2, o y é igual a 40 graus. Beleza? Agora vamos olhar essa outra figura aqui, ó. Nessa outra figura, a gente tem as diagonais, não é isso? E o que ele falou pra gente? Que em um paralelogramo, as diagonais se interceptam no ponto médio, ó. Marquei o pontinho médio aqui, ó. Certo? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho que esse segmento é igual a esse aqui, porque é a metade. Então, eu escrevo aqui 2x é igual a 3. Logo, x é igual a 1,5. Consequentemente, esse pedacinho é igual a esse aqui. Então, eu vou escrever aqui y sobre 2 é igual a 6. Esse aqui é fazer o cruz-credo, lembra? Uma vez y é y e 6 vezes 2 é 12. Beleza? Então tá aí. Fácil ou difícil, pessoal? Agora é com vocês. Hora de praticar. Valeu.